Olá, seja bem-vindo a esta nossa videoaula. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre conjuntos dependentes, sobre subconjuntos, nas suas formas de representações e também de algumas representações definidas pelo ML. Ao analisarmos o mundo real, são chamados conjuntos primários. Também temos uma outra forma de conjuntos, que são os conjuntos dependentes e subconjuntos. Os conjuntos identificados no mundo real são chamados primários. Isso quer dizer que todos eles têm a sua chave de identificação. Por exemplo, ao identificarmos um conjunto empregado com seu nome e endereço, também podemos identificar os familiares desse empregado. Está aí o conjunto familiar. Um familiar aponta para um empregado e ele tem a sua chave própria, código de familiar, nome, parentesco e data de nascimento. Uma outra forma de representação é fazermos a identificação do familiar presa ao empregado. Neste caso, estamos criando uma dependência entre os dois conjuntos. Empregado é dito conjunto origem e familiar é um conjunto dependente do empregado. Observa que nesse caso a chave de identificação do familiar vai incluir a chave do empregado. Com o conceito de dependência, vamos analisar, por exemplo, uma nota fiscal. Na nota fiscal, eu tenho nome, endereço, CPF e fone do cliente. Portanto, eu tenho a entidade cliente mostrada na figura. Essa nota fiscal tem um número, tem uma data de emissão e um valor. Observa que a nota fiscal obrigatoriamente sempre tem um cliente. Se este cliente estiver num cadastro, ele pode ter uma, nenhuma ou mais de uma nota fiscal. Agora, a nota fiscal, ela tem várias linhas. Cada linha dessa nota fiscal vai corresponder a um produto, com código, quantidade, descrição, preço unitário e preço total. Cada linha dessas é chamada de um item da nota fiscal. E o item da nota fiscal é dependente da nota fiscal. Não existe item de nota fiscal se não existir a nota fiscal. Assim, criamos o conjunto item de nota fiscal, cuja identificação é o número da nota fiscal e o código do item. Esse tipo de estrutura de nota fiscal, item de nota fiscal, é um padrão de modelagem. Sempre que tivermos um documento com várias linhas, cada uma dessas linhas será um item desse documento. A modelagem de dados representa o processo no mundo real. Então, eu tenho cliente, nota fiscal de venda e item da nota fiscal, caracterizando o processo de venda. Cada item de nota fiscal corresponde a um item de estoque do produto. Então, um item de nota fiscal aponta para um item de estoque. Um item de estoque pode estar em uma, zero ou mais notas fiscais. Para repor o item de nota fiscal, nós temos o fornecimento. E o fornecimento tem fornecedor, nota fiscal do fornecedor, item da nota fiscal do fornecedor. Neste caso, eu não tenho como controlar a numeração da nota fiscal do fornecedor. Portanto, para garantir que não vai existir duas notas fiscais com o mesmo número, eu faço a dependência com o fornecedor. Assim, a chave de identificação da nota fiscal do fornecedor tem código do fornecedor e o número da nota fiscal. O item de nota fiscal do fornecedor terá como chave código do fornecedor, número da nota fiscal e número do item. O item de nota fiscal é sempre um item de estoque, e um item de estoque está em uma ou mais notas fiscais. Isto quer dizer que não existe nenhum item de nota fiscal que não tenha sido fornecido, ter maiúsculo ou minúsculo. Na segunda figura eu tenho empresa, o losango tem e a nota fiscal com um retângulo dentro do outro retângulo. Esta representação é da metodologia do Peter Chen. Nesta representação, a entidade dependente também é chamada de entidade fraca. Na terceira representação, eu tenho a definição feita no ML. A dependência é caracterizada por uma linha pontilhada entre as duas entidades. No processo de modelagem de dados, muitas vezes precisamos definir subconjuntos.
Imagine um concurso com vários candidatos inscritos. Está sendo representado por esse retângulo com o elemento de observação, o inscrito, com o código da inscrição, nome e CPF. Deste conjunto, eu quero o subconjunto dos aprovados e eu estou representando o conjunto por esse retângulo escrito aprovado. A ligação entre aprovado e inscrito é mostrada na figura. Um aprovado sempre aponta para um inscrito. Um inscrito tem 0 ou 1 aprovados. Neste caso, nós dizemos que temos um papel. O aprovado é papel do inscrito. Eu posso ter subconjuntos dentro de subconjunto. Dos candidatos aprovados, alguns são contratados. Então, estou representando o subconjunto contratado. Um contratado aponta para um aprovado. O aprovado é 0 ou 1 contratado. Estou colocando as novas informações correspondentes ao subconjunto. Isto quer dizer que o candidato inscrito, aprovado, contratado tem as seguintes informações: tem código da inscrição, nome, CPF, média e data da contratação. Um subconjunto sempre tem todos os atributos e todas as propriedades do conjunto principal. Na realidade, o subconjunto acrescenta novas propriedades e novos atributos para uma pequena parte do conjunto onde ele está inserido. Quando tratamos um autorrelacionamento, estamos definindo papéis, estamos trabalhando com subconjuntos. No caso da relação casamento, nós temos os subconjuntos de maridos e o subconjunto de esposas. Um subconjunto também é representado pelo símbolo de herança do ML, que é esse triângulozinho mostrado na figura. Nesta figura eu tenho dois subconjuntos, o aprovado e o subconjunto mulheres. E dentro de aprovado tenho ainda um subconjunto contratado. Observa que eu posso ter uma mulher que seja inscrita, aprovada e contratada. Portanto, esta representação nada fala sobre a interseção. Quando eu quero representar que a interseção é o conjunto vazio, eu tenho o que nós chamamos de particionamento do conjunto. O conjunto pode ser particionado de diversas formas. Na nossa figura, o conjunto empregado foi particionado em 4 subconjuntos: o conjunto de secretárias, o conjunto de técnicos e o conjunto de motoristas, além dos outros. E eu estou representando esse particionamento mostrado na figura, ligado pelo símbolo de herança, um retângulo escrito secretária, técnico, motorista e outros. Nesta representação, eu estou garantindo que a interseção é o conjunto vazio. Nós representamos o particionamento indicando a classe de categoria, por exemplo, XXX. Então, um aluno ele pode ser do subconjunto reprovado ou do subconjunto aprovado, segundo essa categorização. Quando eu tenho um subconjunto e começo a determinar subconjunto, eu estou criando uma estrutura do tipo generalização para especialização, como mostrado na figura. Se o particionamento do conjunto incluiu todos os elementos do conjunto, o particionamento foi total. O particionamento total é representado com a letra T junto ao símbolo da herança. Dado um conjunto, muitas vezes não tenho necessidade de mostrar todos os subconjuntos particionados. Assim, eu tenho um particionamento dito parcial e eu represento isso pela letra P junto ao símbolo da herança. No nosso processo de modelagem, nós representamos o subconjunto de interesse para a nossa análise. Um mesmo conjunto pode ter várias categorizações, como mostrado na figura. Eu tenho uma categorização de aluno pós-graduado e aluno curso. Uma outra categorização seria formando, cursando, e papéis, que indicam outros subconjuntos. Uma estrutura de generalização para especialização, ele começa no conjunto e eu vou abrindo vários subconjuntos, como mostrado na figura.
Também é comum criarmos objetos associativos. Por exemplo, lotação está apontando para uma pessoa e um departamento. Na figura, um objeto de lotação recebe a chave de pessoa, código de pessoa, e a chave de departamento, código do departamento. Sempre que eu tiver um relacionamento de muitos para muitos, este relacionamento pode e deve ser decomposto em um relacionamento associativo. A associação é representada no ML como mostrado na figura. Podemos usar a associação para descrever um autorrelacionamento. Esta forma de representação nos traz mais informação do que a simples indicação do autorrelacionamento. Assim, peça eu decompus em dois subconjuntos, em peça simples e peça composta, e mostrei com uma entidade associativa como está se dando o relacionamento dentro do conjunto. O ML define ainda a estrutura toda parte. Eu tenho nota fiscal como a entidade todo e item da nota fiscal como a entidade parte. Isso indica que a nota fiscal é composta por várias estruturas do item de nota fiscal, como mostrado na figura. Outro exemplo seria que marinha é a minha entidade todo e navio é minha entidade parte. A marinha contém muitos navios. Observa que o losango está em branco. Isto quer dizer que eu posso retirar navios sem acabar com a entidade todo, marinha. Eu posso retirar um item de nota fiscal que a nota fiscal continua existindo. Quando o losango é pintado de preto, é uma situação mais forte que o anterior. A minha estrutura todo, janela, tem as estruturas parte, texto, list box, botão e menu. E esse losango pintado de preto indica que janela só vai existir se existir a parte. Se eu tirar uma dessas partes, a estrutura todo também desaparece. O ML também permite fazer algumas representações junto aos conjuntos. No caso da figura, eu estou indicando que o conjunto veículo é ordenado. Posso, inclusive, dizer a forma de ordenação entre as duas chaves. Por exemplo, o veículo ordenado por placa. Segundo o ML, podemos ainda fazer observações, indicado por esse cartão de visita e ligado por essa linha pontilhada. Isto é uma observação, não faz parte do modelo. Por exemplo, estou indicando que o veículo é ordenado e na observação a forma de ordenação. O ML ainda me permite outras representações entre os conjuntos. Eu posso ter indicações de navegabilidade com uma seta forte, como está mostrado na figura. O ML ainda apresenta outras representações que não estamos colocando nesta aula. Por exemplo, de sincronismo de acontecimento entre as entidades. Isso nós vamos ver numa próxima videoaula. Se gostou desse vídeo, clique em gostei. Compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal.